Vamos dar boa tarde aqui para a jornalista Rita Lizauskas. Oi, Rita. Oi, Cine. Boa tarde a todos que estão acompanhando com a gente o Visão. Você já viu ali o que nos espera, né? Um pedacinho, mas agora sim a gente vai falar desse assunto. Por 4 votos a 1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que autoriza o compartilhamento de mensagens hackeadas da Lava Jato, com a defesa do ex-presidente Lula. São diálogos entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, defendeu que conversas relativas a processos judiciais entre agentes estatais não estão cobertas pelo sigilo e que, portanto, conversas por telefone também não estariam. Vamos acompanhar agora, então, o que disse o ministro. As decisões contra as quais se insurgem os peticionantes apenas autorizaram, fundadas no direito constitucional, em verdade universal, a ampla defesa e ao contraditório, o acesso a conteúdos apreendidos na operação spoofing relacionados direto ou indiretamente ao reclamante. Votaram com Lewandowski, Rita, os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Nunes Marques. Edson Fachin foi o único ministro a acatar o recurso dos procuradores da Lava Jato. Em nota, o Ministério Público Federal disse que o STF ainda não julgou se o material com as mensagens é válido ou autêntico e que essas mensagens podem ter sido adulteradas pelos criminosos que tiveram acesso a elas. Já o ex-juiz Sérgio Moro afirmou que a utilização de provas ilícitas em processos vai contra a jurisprudência e que nenhuma das supostas mensagens retrata fraude processual, incriminação indevida ou outros atos ilegais. Rita, eu te pergunto, qual a avaliação sobre a decisão do STF? Bom, esse assunto, Cine, ele desperta muitas paixões, então eu quero começar delimitando aqui do que se tratou essa sessão da segunda turma do STF no dia de ontem. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, eles tinham apresentado um recurso pedindo para que o STF retirasse a autorização de acesso à defesa do ex-presidente Lula a essas mensagens. Então, o STF ontem, por 4-1, numa sessão que durou mais de 4 horas, decidiu que os advogados de Lula podem sim acessar essas trocas de mensagem entre os promotores da Lava Jato, Deltan Dallagnol, companhia, e o ex-juiz Sérgio Moro. E é bom a gente destacar que, ao contrário do que eles falaram, né, essas mensagens foram periciadas pela Polícia Federal e tiveram a autenticidade comprovada. E é bom destacar isso porque tanto os promotores quanto o ex-juiz Sérgio Moro ainda esperneiam, dizendo que não reconhecem o teor dessas conversas, mas elas já foram, então, examinadas pela PF. Bom, e aqui eu queria destacar a fala da ministra Carmen Lúcia nessa sessão de ontem, que foi um dos votos favoráveis pela manutenção do acesso às mensagens. O que a Carmen Lúcia disse? Ela disse o seguinte: se a Polícia Federal tem acesso às conversas, se o Ministério Público tem acesso às conversas, a defesa também tem que ter acesso às conversas. Basicamente foi isso que ela disse. E eu acho esse entendimento perfeito. O que estava sendo discutido era exatamente isso. E para se fazer justiça, o objetivo é que seja feita justiça, todas as partes envolvidas no processo têm que estar na mesma página. Bom, agora, avançando um pouquinho nessa questão, eu conversei com alguns juristas e há um entendimento de que mensagens como essas, mensagens que não foram vazadas, a gente sabe, elas foram roubadas por um hacker, que essas mensagens não poderiam ser usadas para processar nem o Ministério Público, ou seja, a Força Tarefa da Lava Jato, nem o ex-juiz Sérgio Moro, né? Porque elas foram obtidas de forma ilegal, mas que elas podem sim ser usadas na defesa do ex-presidente Lula. E é isso que a defesa dele quer, ou seja, é isso que os advogados dele, o Cristiano Zanin, que falou ontem na sessão, eu assisti essa sessão, e também a outra advogada, que é a esposa, a Valesca Teixeira Zanin, é isso que eles pretendem fazer, usar isso na defesa do ex-presidente Lula. O objetivo deles, comprovar que o processo contra Lula não foi justo, que havia ali um bate-bola entre os procuradores do Ministério, um bate-bola entre o Ministério Público e o ex-juiz Sérgio Moro, que havia ali uma coisa combinada e o juiz, a gente sabe, tem que ser imparcial, né? Tudo que a gente espera quando a gente busca a justiça, que o juiz haja de acordo com o que ele recebe ali. Então, havia ali uma agenda de condenação do presidente Lula, as mensagens deixam isso muito claro, e essa agenda, entre outras coisas, tirou
o ex-presidente da corrida presidencial de 2018. Eu queria fazer um parênteses aqui. É bom a gente lembrar que depois, né, desse trabalho feito, o Sérgio Moro deixou a magistratura, virou ministro da Justiça do candidato, que se beneficiou ali na corrida presidencial da saída do Lula da eleição, que é o atual presidente Jair Bolsonaro. Aí fecha parênteses, né? Isso é um fato, não há discussão, a gente assistiu a isso. Agora, sobre o conteúdo dessas mensagens trocadas entre Deltan Dallagnol, procurador-chefe da Lava Jato, e o ex-juiz Sérgio Moro, da operação, que foram interceptadas por um hacker, foram publicadas em diversos jornais que fizeram reportagens. Mais uma vez, mensagens que foram periciadas pela Polícia Federal, que declarou que as mensagens são legítimas. Essas mensagens são escandalosas e mostram que, havia uma agenda ali que era condenar o ex-presidente Lula, e as mensagens mostram que nem os procuradores estavam certos de que havia provas para a condenação de Lula pelo triplex do Guarujá. E eu queria falar de uma mensagem aqui que foi enviada em 9 de setembro por Dallagnol a um grupo de procuradores que trabalharam no caso. Abre aspas, o que o Dallagnol falou? Falarão que estamos acusando com bases em notícia de jornal e indícios frágeis? Então é um item que é bom que esteja bem amarrado, ele diz. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre a Petrobras e o enriquecimento, o suposto enriquecimento do Lula. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos que temos que ter as respostas ajustadas na ponta da língua. Então, o que isso mostra? Que havia ali até uma insegurança entre eles de que realmente havia provas para condenar o ex-presidente Lula. O que essas mensagens também mostram? A troca de mensagens mostrando que o ex-juiz Moro orientava os procuradores. Ele era o juiz do caso, ou seja, ele deveria ser isento. Mas, segundo as mensagens, apontava caminhos para o Ministério Público fazer o processo para que ele, Moro, chegasse lá e só condenasse Lula. Mas não é só. Eu assisti à íntegra da sessão ontem e eu vi o Cristiano Zanin, o advogado de Lula, afirmando, inclusive, que há mensagens mostrando que a Lava Jato não só grampeou ilegalmente os advogados, ele e a sua esposa, a Valesca Martins, como ainda monitorou a vida particular deles. Isso, a Lava Jato fez isso. O Zanin pediu a palavra e contou, né? Ele disse o seguinte, que uma vizinha deles ligou para o Ministério Público falando que eles tinham ido viajar. Aí o Deltan vai no grupo e fala, olha, me avisaram que eles foram viajar, a gente precisa que alguém cheque para onde eles foram. Mas os advogados, eles têm esse direito de ir e vir, ou seja, a Lava Jato ultrapassou todos esses limites, né? Com essas mensagens, há um caminho, sim, para que futuramente os advogados do ex-presidente Lula pleiteiem a suspeição de Sérgio Moro e que trabalhem, num segundo momento, pela anulação do caso do triplex do Guarujá. Além disso, a divulgação desse conteúdo descredibiliza toda a Lava Jato. Agora, embora a sessão de ontem fosse sobre a manutenção ou não do acesso a essas mensagens, como a gente falou aqui no começo, essas mensagens do Telegram pela defesa do ex-presidente Lula, os ministros do STF, embora não fosse o tema, eles teceram ali suas impressões sobre o conteúdo dessas mensagens. Gilmar Mendes disse que esse seria o maior escândalo judicial da história. Palavras dele na sessão de ontem. As práticas da Lava Jato, segundo Gilmar Mendes, envergonharia até sistemas totalitários como o da ex-União Soviética e da Alemanha Oriental Comunista. Já Lewandowski, que também votou favorável ao compartilhamento dessas mensagens com a defesa, disse o seguinte, que é extremamente impactante o que veio à tona e causa perplexidade em todos aqueles com o mínimo conhecimento do devido processo legal. A amostra do material já se afigura, segundo ele, apta a evidenciar, ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação. Então, embora esse não seja o tema, o conteúdo não tenha sido o objeto da discussão ontem do STF, aí a gente já vê, né, que há aí um caminho para uma discussão e até um eventual cancelamento, inclusive, dessa condenação do ex-presidente Lula pelo triplex do Guarujá.
Pois é, Rita, nessa fala dos ministros, desses ministros que votaram favoravelmente a isso e também em parte do senso público, há aquela ideia de que a Lava Jato, tanto a promotoria quanto o juiz, eram uma coisa só, porque atuavam o tempo todo em conjunto. Processos eram enviados e julgados nesse caminho. Agora, pelos juristas com os quais você conversou, há a impressão também, a avaliação de que isso retrataria uma certa parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro neste caso? Eu queria que você trouxesse um pouco mais dessas conversas que você teve com esses especialistas no assunto. Não é nem certa parcialidade, é uma agenda mesmo, né? Eles dizem, inclusive, que isso fica muito claro e quando eles explicam o porquê isso é escandaloso, eles pedem para que a gente esqueça que o presidente, que quem está sendo julgado é o ex-presidente Lula, porque, como eu disse, esse assunto mobiliza muitas paixões, né? O exemplo que que eles dão é que se você vai à justiça para pleitear qualquer coisa, guarda de filho, de repente uma indenização trabalhista, o que você espera da justiça? Que o juiz que vai receber ali escute as duas partes e julgue de acordo com as provas, né? Então, quando você tira o ex-presidente Lula do cenário e pensa, gente, poderia ser comigo, eu poderia ir para a justiça, o que você imaginaria do juiz conversando com o promotor tentando te acusar? Né? Então, assim, a discussão não é sobre o Lula, a discussão é sobre a justiça brasileira, né? Então, eu acho que essas mensagens e tudo isso que está acontecendo deveria chocar a todos, né? A gente tem que esquecer que é a Lava Jato e pensar que podia ser com qualquer um de nós. Eu acho que daí a gente consegue ter o panorama do que está sendo discutido e do que aconteceu, Cine. Rita, vamos seguir. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, voltou a defender que o trecho da medida provisória que estabelece prazo de 5 dias para que a agência aprove vacinas contra a Covid-19 seja vetado. Torres afirmou que foi reforçar ao presidente Bolsonaro que a decisão do Congresso representa um risco sanitário grave. Vamos acompanhar então o que disse Barra Torres. Corre risco sanitário grave. Simples assim, porque o fato de estar aprovado ou registrado em outro país não necessariamente autoriza o uso no Brasil sem riscos. E é fácil de entender, nós temos uma série de verificações que têm que ser feitas. Nós temos que verificar se a fabricação nos diversos locais em que uma mesma vacina pode ser fabricada no mundo. Então, pegamos aí a vacina X, ela pode ser fabricada em vários países do mundo. Os critérios de qualidade são os mesmos, o produtor do insumo farmacêutico ativo é o mesmo, as características biológicas da população que será vacinada são as mesmas características, ou seja, há uma série de questões que vão na contramão do que se quer fazer. Por outro lado, a Anvisa aprovou por unanimidade normas que facilitem a entrada de vacinas do COVAX Facility, que é aquele consórcio coordenado pela Organização Mundial da Saúde. O objetivo desse COVAX Facility é promover a produção e o acesso global a imunizantes contra a Covid-19. Em nota, a Anvisa afirma que a resolução aprovada dispensa o registro e a autorização temporária de uso emergencial dessas vacinas, porque elas já passaram por uma avaliação regulatória. Também teriam passado por outras agências reconhecidas no país e também pela Organização Mundial da Saúde. Ô Rita, qual que é a sua avaliação sobre essa declaração do presidente, principalmente sobre essa afirmação de risco sanitário grave por conta dessa MP das vacinas? Bom, Barra Torres deu essa entrevista para a nossa querida Basília Rodrigues. Hoje de manhã a gente transmitiu ao vivo no Novo Dia. Ele falou, porque ele esteve reunido com Jair Bolsonaro hoje pela manhã, falou com a Basília, então depois dessa reunião, revelou que conversou sobre o veto com o presidente pessoalmente, destacou a importância de que esse trecho da MP da vacina não seja aceito por ele, usando esses argumentos que ele deu na entrevista. Na entrevista, Barra Torres reiterou que o prazo de 5 dias não é suficiente, que não daria tempo de se fazer análise alguma, que a Anvisa seria reduzida a uma atividade cartorial, palavras dele, uma mera carimbadora, e que a função da agência é análise e segurança de vacinas e que essa função seria esvaziada. O que eu analiso, que eu acho interessante dessa entrevista, dessa declaração? Ele se mostrou confiante com o veto.
quando ele disse que o presidente da República sempre deixou claro que não compraria produtos que não seriam analisados pela Anvisa, ele sempre falou sobre isso, que achava que essa sinalização de Bolsonaro é bastante significativa, mas aí ele recuou, disse que não seria antiético antecipar qualquer tipo de decisão, porque a Basília perguntou se ele acreditava que Bolsonaro vai vetar, mas ele se mostrou confiante de que o presidente vai, então, não aceitar esse artigo do MP. Como é que eu vejo isso? É uma aposta alta do presidente da Anvisa, né? Foi até o Bolsonaro, pediu o veto, divulgou essa reunião publicamente, comentou parte do conteúdo da conversa e depois deu entrevista depois dessa reunião. Então, ele está apostando alto. Quando ele faz isso, está apostando alto, até pressionando o presidente de uma forma subliminar, pelo veto, por esse veto. Agora, se Bolsonaro não vetar essa parte do MP, a situação do Antônio Barra Torres ficaria bem complicada, né? Porque ele diz publicamente que é impossível que a Agência de Vigilância Sanitária analise uma vacina em 5 dias, como prevê esse artigo do MP. Então, se a Anvisa for obrigada a fazer isso, a situação da agência fica ruim, né? E a credibilidade das vacinas que seriam disponibilizadas depois dessa liberação também entraria em descrédito, né? Ele está dizendo que não pode analisar e daí libera, né? Então fica complicado. Por outro lado, se Bolsonaro não vetar, na verdade, se deixar rolar, ele se indispõe com o Ricardo Barros, líder do seu governo no Congresso, que é do Centrão, que é quem vem tentado enquadrar, né? Palavras dele, e tratorar a Anvisa. A gente sabe que a União Química, que é a fabricante da Sputnik V, está fazendo um lobby com o Centrão para que essa aprovação de novas vacinas seja liberada sem ter que passar por essas etapas mais técnicas da Anvisa, né, Cine? Mas aí, por outro lado também, Rita, a gente tem a aprovação da Anvisa sobre as vacinas do consórcio COVAX Facility. E aí, nesse caso, foi uma decisão técnica ou política também? Olha, a Anvisa se antecipou a essa pergunta, né? Se foi técnica ou política, ela deixou bem claro que essa aprovação foi rápida, né? Aprovação de normas que facilitam a entrada dessas vacinas do COVAX Facility, porque dizendo que só foi possível porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já avalia essas vacinas e a Anvisa faz parte do grupo de especialistas da OMS, ou seja, é como se fosse ali uma aprovação casada e eles sempre deixaram isso claro. Isso é uma boa notícia, a gente precisa de mais vacinas. Agora tem uma má notícia, né? A gente tem uma crise mundial, a demanda por vacinas é grande, a produção atual no mundo não atende mais à necessidade dos países que não compraram e que precisam desesperadamente. E a previsão é que essas doses da COVAX Facility, que virão desse consórcio, vão estar bem longe do que a gente esperava. A gente vai receber só 1,5 milhão de doses da vacina de Oxford no primeiro trimestre, 6 milhões no segundo, e o Ministério da Saúde esperava 10 milhões agora, 14 milhões daqui a 3 meses, ou seja, a gente vai receber 4 vezes menos vacinas. Agora, falando na Anvisa, eu queria destacar essa ofensiva, né, do presidente da Anvisa para conseguir que o presidente Bolsonaro vete, pelo menos, esse artigo. Eu acho que ele está apostando alto, eu acho que ele está jogando alto e a gente não sabe se essa decisão vai ser divulgada hoje ou nos próximos dias, mas eu acho que a gente vai ter muito assunto ainda para discutir, né, porque de um lado tem o Centrão querendo essa aprovação, do outro lado tem a Anvisa. Se Bolsonaro vetar ou não vetar, um dos dois lados vai chiar, Cine. Rita, muito obrigado e uma boa semana para você. Até amanhã. Até.